Esta é a Benedita. Benedita deita-se todos os dias à mesma hora. Acorda todos os dias à mesma hora. Come o mesmo pequeno almoço antes de ir para a escola. Deixa a mochila no mesmo sítio e ao lado os livros. Pode dizer-se que a Benedita não lida muito bem com o stress. Gosta de ter tudo controlado, sabem? Quando fica nervosa, não é bonito. Mas já lá chegamos. Num dia normal de semana, a Benedita chega à escola 5 minutos antes do toque. Exatamente o tempo que precisa para chegar à sala calmamente, sem atrasos. Ela gosta de olhar para as pessoas à volta dela. O comportamento delas fascina-a. No entanto, frequentemente aquilo que acontece à sua volta parece-lhe, de alguma forma, irreal, distorcido. Não que isso lhe cause particular estranheza. Sempre foi assim. Vão reparar que a Benedita não é particularmente a aluna mais popular da escola. Desde pequena que tem alguma dificuldade em fazer amigos e manter aqueles que faz. Mas isso não quer dizer que não tenha nenhum. Conhece a Penélope desde que entrou nesta escola e desde aí que se tornou inseparável dela. A disciplina preferida da Benedita é matemática. Talvez por ser uma ciência exata. 2 mais 2 é sempre 4. A equação mais complicada tem sempre o mesmo resultado. As fórmulas não se revoltam e deixam de funcionar. Simples, mas eficaz. Podia dizer-vos que normalmente não há grandes diferenças na maneira como passam o tempo nos intervalos, nem naquilo com que mata a fome e a que horas o faz, mas acho que não há necessidade. Já se percebeu que a Benedita gosta de controlar tudo. Porque assim tem a certeza de que tudo corre bem. O problema é quando nem tudo está sob controle. Benedita não lida muito bem com os imprevistos. Bastante pior do que os seus colegas, por exemplo, por muito nervosos que sejam. Atrasos, a ausência da Penélope, notas inesperadas, não contribuem propriamente para a sua estabilidade emocional. E às vezes, o mínimo imprevisto pode despoltar reações menos convencionais. Benedita, tenho que falar contigo urgentemente. Vou deixar o país. Quê? É como te digo, mas a escolha não foi minha. Espera aí, que eu já não estou a perceber nada. Estás a ser um pouco desagradável neste momento. Esperava um pouco mais de apoio. Isto também é difícil para mim. O que é difícil para ti? Quem és tu? Fica sabendo que eu vou para o estrangeiro porque os meus pais estão com dificuldades de emprego e não porque quero ir passear, francamente. Depois de tantos anos de amizade, não te reconheço, Benedita. Não sei quem tu és nem porque estás a falar assim comigo, mas se eu fosse a ti, sair daqui hoje corre mal. Eu não vos disse. Aí tem. É isto que acontece quando digo que nem sempre tudo corre bem. Mas não se enganem. Ainda é para a Benedita que estão a olhar neste momento. Só que é um outro lado dela. Não está bem explicado. É antes uma outra personalidade. Onde é que eu estou? Não! Eu lembro-me que me devias dizer uma coisa, mas desculpa-me, não me consigo lembrar. Isto é muito estranho. A minha cabeça parece que está vazia. O que é que me querias dizer? Não te faças de souça, Benedita. Aliás, esquece mesmo que eu existo. Com alguma sorte, nunca mais nos cruzamos. Mas o que é que eu fiz? Estas mudanças bruscas de personalidade acarretam outros problemas para a Benedita, como perdas de certas memórias. Ela não tem a menor ideia da conversa que teve com a Penélope, nem disto, nem disto. No entanto, ela fê-lo. E não raras vezes fica perplexa a olhar para as coisas fora do sítio, sem a mínima recordação de o ter feito. É um dos vários sintomas do TDI, Transtorno Dissociativo de Identidade, também conhecido como transtorno de múltipla personalidade. Benedita sofre de TDI desde criança
embora neste momento da sua vida ainda não tivesse consciência disso. Escusado será dizer que os tempos que se seguiram não foram fáceis para a Benedita. Estar sem a Penélope, não ter a mínima noção de porque é que a amizade delas tinha acabado de forma tão repentina, habituar-se a estar sozinha. Foram dias, semanas, meses difíceis, em que as mudanças de personalidade eram bastante frequentes. Bastava-lhe lembrar-se da sua tristeza e... zás! Assumia a outra personalidade. Aliás, devíamos batizar esta outra personalidade para não gastarmos tanto tempo a dizer a outra personalidade. E que é quase como se o corpo da Benedita passasse a ser o corpo de uma pessoa completamente diferente, percebem? Sugestões? Não? Vamos chamar-lhe Duarte. Ok, adiante. Benedita caiu numa depressão, como aliás a grande maioria daqueles que sofrem de TDI, transtorno dissociativo de identidade, que, para além de tudo isto, faz com que a Benedita se sinta separada de si própria e das suas próprias emoções. Até que um dia... Agora ficaram curiosos, mas sejam sinceros, já estavam à espera de que qualquer coisa fosse acontecer. Benedita encontrou algo que lhe despertou bastante interesse. Um livro. O que mais a intrigou foi o facto de o autor escrever enquanto uma pessoa completamente diferente, exatamente como ela se começava a perceber que se sentia por vezes. Uma outra pessoa, com ideias diferentes, pensamentos distintos, experiências distintas e temperamentos diferentes. Foi com grande espanto que descobriu que o autor escrevera enquanto ainda mais pessoas. De repente já não estava tão preocupada como antes, e o Duarte deixou de aparecer tantas vezes. Ela quis perceber como era possível uma pessoa se dividir em tantas outras e ficou verdadeiramente surpreendida com as respostas que obteve. Nas suas muitas pesquisas, Benedita deparou-se finalmente com a TDI, transtorno dissociativo de identidade. Então, Benedita, o que é que eu posso fazer por ti? A Benedita resolveu finalmente visitar um psicólogo, a quem explicou aquilo por que tinha passado nos últimos tempos e aquilo que tinha sentido desde criança. A enorme dificuldade em Lidar com o stress, com a novidade, falta de memórias. Não foi um diagnóstico fácil. Se por um lado foram precisas muitas mais sessões do que aquela que estamos a ver e, Uma bateria intensiva de exames médicos para chegar a uma conclusão mais sustentável. por outro, não foi fácil para a Benedita aceitar aquilo que realmente se passava na sua mente. Mas foi o melhor que podia ter feito. Depois de muitos tratamentos, alguns difíceis, Benedita aprendeu a lidar com as suas emoções, a gerir a sua ansiedade e a não ter medo do relacionamento com os outros. Agora percebe porque é que por vezes não se sentia ela mesma e passou a aceitar Duarte como parte de si. Mas nesta altura ele já não surgia tantas vezes. Acima de tudo, Benedita apercebeu-se que mais do que ser às vezes outra pessoa, ela pode agora tornar-se na pessoa que realmente quer ser. Viras-te mesmo assim, tipo à frente. Viras-te, podes estar. Não pegas, então. Casos. Deixa-me ver se está agora. Sim, isso é que era engraçado. Ah, isso está. Vai ser como a cena de ontem. Estava irritado. O que é que foi? Só falta o plano da psicóloga. Estás satisfeita a gravar a minha imagem? E depois falta só o plano e câmera para o computador.
Deixa isso para a câmera woman. Deixa mesmo isso para a Sofia, que ela é que é a câmera woman. Não, eu acho que depende. Tá. Au, bolas. Podes atirar assim. Mas o que é que estamos a fazer? Nada, devíamos estar. O que é cheiro, não? Anda, vamos experimentar. Anda lá, Vamos ver se te sentes bem na pele do psicóloga. Como é que é? 73 questions with Vogue. Maria! Bem, esta é a tua casa, Maria. É minha. Maria, o que é que sentiu quando ganhou o Oscar? Ali sou eu! Aqui é o seu jardineiro. Sou eu! Dá para ver que ela tem um transtorno qualquer com os jardineiros. Sinto muito. E estas quem são? São as suas cozinheiras. Sinto-me muito grata. Mais de frente, Maria. Não podes rir, eu estou a dizer coisas tristes. Maria, então. Telemóvel. Não. Ah, que daqui a meia hora tens que ir. Eu mesmo assim, Sofia. Tu não me filmes. Para cá, para cá. Mete a cara vermelha, faz assim. Triste, ela ri-se. Toma! I